Revisão da Lei dos Crimes Hediondos com as atualizações de 2025. Vamos fazer uma revisão rápida, estratégica e no final vamos resolver 22 questões. 2 questões de 2025, múltipla escolha, e 20 questões da banca SES por Sebrasp, certo ou errado. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. Lei número 8.072 de 1990 dispõe sobre os crimes hediondos. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei número 2.848 de 1940, consumados ou tentados. Guarde bem, o rol dos crimes hediondos é um rol taxativo. O ordenamento jurídico nacional adotou o critério legal para a tipificação dos crimes hediondos. Inciso 1, homicídio, artigo 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 são hediondos. Inciso 1A, atualização aí em 2025 pela Lei 15.134 de 2025, diz o seguinte, que é crime hediondo, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, e lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º, quando praticadas contra a linha A, autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. A linha B, membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade até o 3º grau em razão dessa condição. Então guarde bem, atualização em 2025, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticado contra autoridade ou agente, você deve guardar parente consanguíneo até o 3º grau e contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública e também oficial de justiça no exercício da função ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade até o 3º grau, é crime hediondo. Guarde bem, afinidade é só sobre membro do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, oficial de justiça no exercício da função ou em decorrência dela. Não tem afinidade aqui para autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144. É só consanguíneo até o 3º grau. Afinidade está nesse rol para você não cair na pegadinha do Sebrasp. E vem também agora um inciso 1B, que trata do feminicídio, que é um crime hediondo, está no artigo 121A do Código Penal, foi incluído pela Lei 14.994 de 2024. Não houve abolição crimes. Antes o feminicídio era uma qualificadora do crime do homicídio. Hoje não. Hoje o crime do feminicídio tem o seu próprio artigo do Código Penal, artigo 121A, porque foi aí incluído pela Lei 14.994 de 2024. Não houve abolição crimes, mas pelo princípio da continuidade típico-normativa tem o seu próprio dispositivo legal, vibração total. Inciso 2, roubo, a linha A, roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 4, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, artigo 157, parágrafo 2º A, inciso 1, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, artigo 157, parágrafo 2º B, roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, artigo 157, parágrafo 3º. Inciso 3º, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão
corporal ou morte, está no artigo 158, parágrafo 3º, exatamente, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, artigo 158, parágrafo 3º. O inciso 4, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, artigo 159, caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º. Inciso 5º, estupro, artigo 213, caput, seus parágrafos 1º e 2º. Inciso 6º, estupro de vulnerável, artigo 217-A, caput, seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º são todos hediondos. Inciso 7º, epidemia com resultado morte, artigo 267, parágrafo 1º, exatamente. É crime hediondo, epidemia com resultado morte, artigo 267, parágrafo 1º. O inciso 7º-B, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, artigo 273, caput, seus parágrafos 1º, 1º-A e 1º-B, com a redação dada pela Lei 9.677 de 98. O inciso 8º, é crime hediondo favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, artigo 218-B, caput e seus parágrafos 1º e 2º. O inciso 9º, é crime hediondo furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, artigo 155, parágrafos 4º, exatamente, é um crime hediondo furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Hediondo, inciso 10, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real, artigo 122, caput e seu parágrafo 4º, atualização em 2024 pela Lei 14.811, atualização. Então, guarde bem, é um crime hediondo o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real, está no artigo 122, caput, seu parágrafo 4º. É crime hediondo, atualização em 2024, sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos, artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4º. Guarde bem, é crime hediondo, sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos, também atualização em 2024, inciso 12. É crime hediondo, tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente, artigo 149-A, caput e seus incisos 1 a 4 e parágrafo 1º, inciso 2º. Então, guarde bem, é crime hediondo, tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente, artigo 149-A, caput e seus incisos de 1 a 4 e o parágrafo 1º, inciso 2 são todos hediondos. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos tentados ou consumados, inciso 1, o crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei número 2889 de 1956, inciso 2, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, exatamente, é crime hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido previsto no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, também é hediondo o inciso 3º, crime de comércio ilegal de arma de fogo previsto no artigo 17 da Lei 10.826 de 2003, também é hediondo o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição previsto no artigo 18 da Lei 10.826 de 2003. O inciso 5º, o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Também é hediondo o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Inciso 6º, os crimes previstos no Decreto-Lei 1001, Código Penal Militar, que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º desta lei, foi atualização em 2023. O inciso 7º, atualização em 2024, diz o seguinte: os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 e do artigo 241-B do EC, Estatuto da Crise do Adolescente. Vamos ver agora o artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 240 do ECA diz o seguinte, o artigo 240, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Aí vem o parágrafo 1º, que foi atualização em 2024, que é hediondo e corre nas mesmas penas quem? Inciso 1, agencia, facilita, recruta, coage
ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. Viu? O inciso 2 também é hediondo, diz o seguinte: exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão em tempo real pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital de cena de sexo explícito ou pornográfica com a participação de criança ou adolescente. Vamos ver agora o artigo 241b, que também é hediondo, diz o seguinte, do ECA: adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vê o parágrafo 1º, que é estratégico citar ele, diz que a pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade do material a que se refere o caput deste artigo. Mas o artigo 241b é um crime hediondo, duvido mais você errar. Vem o artigo 2º, diz o seguinte: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Guarde bem o artigo 2º, despenco nas provas, porque diz: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. E esse parágrafo 1º que diz: a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Despenco nas provas, mas é inconstitucional. Por quê? Cabe destacar que o STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei que acabamos de ver, logo afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e por aqueles a eles equiparados, como é o caso do tráfico de drogas. O parágrafo 3º, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. O parágrafo 4º diz o seguinte: a prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960 de 89, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. O artigo 3º diz o seguinte: a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou incolumidade pública. Vamos ver agora na prática como uma lei dos crimes hediondos cai em prova. Vamos resolver 22 questões, 2 questões múltipla escolha com as atualizações de 2025 e depois 20 questões da banca Serpro-Sebrasp, certo ou errado. Questão 1, ano 2025, caiu aí para a Guarda Civil Municipal do Espírito Santo, diz o seguinte: um grupo de guardas municipais, após aprovação em disputado concurso público, é matriculado em curso ministrado por policiais civis e membros do Ministério Público para identificar o cometimento de crimes considerados de alto potencial ofensivo para a sociedade. A identificação é relevante para possibilitar a atuação conjunta das instituições. Nos termos da Lei nº 8.072 de 90, é considerado crime hediondo. Alternativa A, furto. B, epidemia. C, feminicídio. Ou D, estelionato. Aqui você já sabe, alternativa C, feminicídio. Porque acabamos de ver lá, meu guerreiro, minha guerreira, foi incluído pela Lei 14.994/2024, o inciso 1B, feminicídio, que hoje está lá dentro do Código Penal, no artigo 121A, vibração total. Tem um textozinho aqui, dica de Robson Concursos. Você pode ir direto aqui na assertiva, você acertar. Não precisava nem gastar tempo ler o texto. Então, vamos aqui para a nossa questão 2. Caiu aí da banca FGV 2025 para perito criminal da PC de Minas Gerais. Diz o seguinte: Antônio, policial civil, está atuando em complexa investigação. Em razão dos reflexos práticos para o deslinde do procedimento investigatório, Antônio resolveu analisar a legislação que trata dos crimes hediondos, contejando-a com os delitos que teriam sido praticados pelos investigados residentes na cidade de Nova Lima, MG. De acordo com a narrativa, considerando as disposições da Lei nº 8.072/90, avalie as afirmativas a seguir. 1.
Lesão corporal dolosa de natureza grave em razão do perigo de vida em detrimento de um policial civil no exercício da função. Será que é crime hediondo? Aqui você já marca errado, porque você deve guardar que não é de natureza grave. A lesão corporal deve ser gravíssima, meu guerreiro e minha guerreira. Exatamente. Lesão corporal de natureza gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º. E lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º, é crime hediondo. Agora, de natureza grave, não. Então, ou seja, a 1 já está errada. Se a 1 já está errada, você já elimina a alternativa A alternativa E. Tem agora 3 alternativas. Vamos ver o item 2. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Aqui você está sorrindo, não. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca não é hediondo. Você guarda bem, roubo para ser crime hediondo tem que ser roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, tem que ser roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, exatamente o emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, e tem que ser um roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Então são 3 exatamente itens considerados roubo para ser hediondo: roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, e roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte é hediondo. Agora, roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca já elimina, não é hediondo. Então, ou seja, se a 2 está errada, a 1 e a 2, só restou aqui a alternativa C. Vamos ver, olha aí, exatamente. Posse ilegal de arma de fogo de uso proibido é hediondo. Guardou, meu guerreiro e minha guerreira? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é hediondo. Aqui só disse posse. Pode ser posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é hediondo. Vibração total. Vamos resolver 20 questões, todas da Banca Sebrasp, certo ou errado. Questão 1, ano 2024, diz o seguinte: se uma pessoa for ré em processo criminal por ter praticado suposto crime considerado hediondo, a ela será insuscetível à concessão de fiança, mas na sentença condenatória o juiz decidirá de forma fundamentada se o réu poderá apelar em liberdade. Questão certíssima, vamos ver, olha aí, questão certo. Questão 2, ano 2023, delegado de polícia diz o seguinte: equipara-se a crime hediondo o tráfico ilícito de drogas na forma privilegiada, totalmente errado. Caiu para delegado, vai cair para você também na sua prova. Questão 3 diz o seguinte: a conduta de Rai caracteriza crime hediondo mediante sequestro, que por ser classificado como hediondo é imprescritível. Eu não vou ler nem a historinha, porque está dizendo que crime hediondo é imprescritível, já está errado. Você já sabe, crimes hediondos é insuscetível de graça e anistia. Imprescritível são racismo, grupos armados. Vem comigo agora a questão 4, Defensor Público 2022, diz o seguinte: o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena quando coexistir com homicídio qualificado afastará o caráter hediondo do delito. É certo ou errado? O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena quando coexistir com homicídio qualificado afastará o caráter hediondo do delito. Certíssima questão, linda questão. Pode repetir, porque estratégica, porque diz que o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena quando coexistir com o homicídio qualificado afastará o caráter hediondo do delito. Vamos ver questão 5, diz o seguinte, questão 5, ano 2021. Pessoa presa e condenada por ter cometido crime hediondo estará insuscetível de indulto após a sentença transitar em julgado, devendo cumprir sua pena inicial obrigatoriamente no regime fechado. Já acabamos de ver a obrigatoriedade em regime fechado inconstitucional pelo STF, questão errada. Vamos ver agora a questão 6, ano 2021, agente penitenciário de Alagoas. Pessoa presa e condenada por ter cometido crime hediondo estará insuscetível de indulto após a sentença transitar em julgado, devendo cumprir sua pena inicial obrigatoriamente em regime fechado. Olha aí, repetiu a questão errado. Questão 7, ano 2021, diz o seguinte, olha aí, Alagoas, escrivão de polícia, essa prova foi anulada, mas a questão vale, viu? Por se tratar de crime hediondo, justifica-se a imediata decretação da prisão cautelar de Margarida. Eu não vou nem ler a historinha, porque está dizendo aqui que por se tratar de crime hediondo, justifica-se a imediata decretação da prisão cautelar de Margarida. Não, para decretar a prisão tem que ter os requisitos, não é somente porque é crime hediondo, tem que decretar logo a prisão, não, está errado. Vamos ver agora a questão 8, diz o seguinte: os crimes hediondos são inafiançáveis e imprescritíveis. Falou em crime
crimes hediondos imprescritíveis, pode marcar errado e correr para o abraço. Não. Crimes hediondos, você já sabe, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Imprescritíveis, racismo, grupos armados. Então, totalmente errado a questão, linda questão, pequenininha, eu quero que venha aqui sim na minha prova. Olha aí, questão 9 diz o seguinte, a nossa nona questão. Caso 3 pessoas associadas com divisão de tarefas subtraiam substância explosiva, estará configurado o crime hediondo? Não, totalmente errado. Você não vai confundir, meu guerreiro e minha guerreira, furto com emprego de explosivo com furto de substâncias explosivas. Agora, se fosse furto com emprego de explosivos, é sim hediondo, mas está dizendo aqui que caso 3 pessoas associadas com divisão de tarefas subtraiam substância explosiva, estará configurado o crime hediondo? Não, não, não. Crime hediondo é furto com emprego de explosivo, é crime hediondo. Você não vai confundir furto com emprego de explosivos com furto de substância explosiva, totalmente errado aqui a questão. Vamos para a nossa 10ª questão, diz o seguinte: se após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será classificada como um crime hediondo? Está dizendo aqui, meu guerreiro, minha guerreira, eu não vou nem ler a historinha, porque está dizendo aqui, se após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será classificada como crime hediondo? Exatamente, exatamente. Falou somente homicídio simples, não é hediondo, então a questão está certa. Vamos ver agora a questão 11, diz o seguinte: se Pierre for condenado por estupro, o regime de cumprimento de pena será integralmente fechado por se tratar de crime hediondo? Eu não vou ler nem a historinha, exatamente, fica um macete aqui de Robson Concurso. Você lê assertiva, se precisar de a historinha, você vai. Mas aqui está dizendo integralmente fechado, crime hediondo? Não. Você já sabe, o parágrafo 1º do artigo 2º, o STF declarou inconstitucional. Questão errada. Questão 12 diz o seguinte, olha aí, delegado da Polícia Federal. O crime de estupro praticado contra criança ou adolescente é insuscetível de fiança. Acabamos de ver, eu mostrei até no ECA lá, meu guerreiro, minha guerreira. Exatamente. Tem tanto aqui o crime de estupro praticado contra criança ou adolescente é suscetível de fiança, exatamente porque é um crime hediondo. Os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de fiança, exatamente. São tanto insuscetíveis de fiança como também são inafiançáveis, é a mesma coisa. Vem agora comigo que é o para delegado federal, olha. Questão pequenininha, direta, que diz que o crime de estupro praticado contra criança ou adolescente é insuscetível de fiança. Linda questão, certíssimo. Vamos ver agora questão 13, de novo, delegado de Polícia Federal, diz o seguinte: Paula, proprietária de uma casa de prostituição, induziu e passou a explorar sexualmente 2 garotas de 15 anos de idade. Nessa situação, o crime praticado por Paula é hediondo e, por isso, insuscetível de anistia, graça ou indulto. Linda questão, maravilhosa, exatamente. Crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça ou indulto. Caiu para delegado federal, vai cair para você também. Olha aí, 2018, o advogado diz o seguinte: o ordenamento jurídico nacional adotou critério legal para a tipificação dos crimes hediondos, sendo vedado ao juiz, em caso concreto, fixar a hediondez de um delito ou excluí-lo em razão de sua gravidade ou de forma de execução. Linda questão, porque você já sabe, o rol dos crimes hediondos é o rol taxativo e o critério foi o critério legal adotado para os crimes hediondos. Então, o ordenamento jurídico nacional adotou o critério legal para a tipificação dos crimes hediondos, sendo vedado ao juiz, em caso concreto, fixar a hediondez de um delito ou excluí-lo em razão de sua gravidade ou forma de execução. Linda questão para revisão, certíssimo. Questão 15 diz o seguinte: conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal de 1988 autoriza a concessão de indulto pelo Presidente da República a pessoas condenadas pela prática de crimes hediondos. Brincadeira, né? Crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Vamos ver agora a questão 16, oficial de justiça, avaliador federal, olha aí. O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é hediondo quando praticado contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até 3º grau de agente da Polícia Rodoviária Federal e integrante do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública. Em razão dessa condução, acabamos de ver na lei toda atualizada com Robson Concursos, questão linda, maravilhosa, certo. Questão 17, desatualizada, vamos pular. Questão 18 diz o seguinte: o delito de associação para o tráfico é considerado crime hediondo na legislação penal? Não, brincadeira, né? Falou em associação para o tráfico como um crime hediondo? Não, totalmente errado. Questão 19, desatualizada, vamos pular. Questão 20, nossa última questão, diz o seguinte: é vedada a concessão de fiança à pessoa plenamente capaz que cometeu homicídio simples, por ser considerado crime hediondo, e a pena a ser aplicada nesse caso será cumprida no regime inicialmente fechado. Você já sabe, totalmente errado, porque o
Parágrafo 1º do artigo 2º do STF declarou a inconstitucionalidade desse parágrafo 1º. Meu guerreiro, minha guerreira, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta, compartilha, continue firme e forte nos seus estudos. Talvez você hoje está triste, cabisbaixo, angustiado, depressivo, ansioso. Você está pensando em desistir, não faça isso. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando, estudando, labutando, plantando uma boa semente. E no tempo certo você vai cantar a vitória e colher excelentes frutos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concurso e juntos vamos vencer. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, força e honra e amém, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira.